Fala pessoal, aqui é o Joel do EAD e hoje eu fui convidado pelos meus amigos do EAD Vídeos para falar com você da Univesp que está fazendo ou vai fazer o projeto integrador ou até mesmo o TCC em grupo. Fica até o final desse vídeo porque a ferramenta que eu vou te apresentar e te ensinar a usar vai aumentar sua produtividade de forma inimaginável. Não acredita? Então fica aqui comigo. Bom, pessoal, quem já fez o projeto integrador ou qualquer outro trabalho em grupo, sabe que uma das principais dificuldades do trabalho é manter o grupo coeso, organizado e com as entregas em dia. Muitas vezes, as coisas que foram combinadas e conversadas em reunião são esquecidas e o prazo então nem se fala. Anotar no bloco de notas, no Word ou em uma agenda até ajudam, mas geralmente não é o suficiente para que o grupo seja eficaz naquilo que se propõe a fazer. E por isso, eu venho te apresentar uma ferramenta que vai mudar o seu jeito de gerenciar o seu grupo. Trata-se do Trello, uma ferramenta online baseada no método Kanban que vai te dar o poder, é isso mesmo, vai te dar o poder de manter o fluxo de trabalho do seu grupo sob controle e te poupar de um monte de problema. Então, sem mais delongas, vamos à videoaula. Bom, pessoal, então eu vou mostrar do zero aqui para você acessar essa plataforma do Trello. E assim, eu vou fazer um exemplo com vocês para que vocês aprendam não somente usar a ferramenta, mas utilizá-la de forma adequada. Em forma adequada que eu me refiro é utilizando esse método Kanban. Para você que é de área de negócio e produção, vocês ainda vão ter aula sobre isso, né? Que é o método Kanban está dentro aí da metodologia do sistema Toyota de produção. Então, assim, é algo muito importante. Aí vocês já vão começar a implementar e trabalhar com ele agora. E vocês vão ver que, assim, independentemente se você é da área de negócio e produção, se você é licenciatura ou se você é da área de computação, vocês vão ver que é uma ferramenta que vai ajudar muito vocês a controlarem, a manterem sob controle qualquer tipo de processo. Então vocês vão ter ali a mão de vocês esse controle, tá? Então eu inclusive sugiro que vocês façam isso não somente aí no projeto integrador ou no TCC, mas no seu dia a dia também, tá bom? Então vamos lá. E só um comentário aqui, o Trello ele tem a versão gratuita e a versão paga. Só que a versão paga ela tem funcionalidades a mais que vocês não vão precisar neste momento para poder fazer, para usar como projeto integrador, para usar no TCC. Se vocês quiserem acessar uma versão paga depois, vocês analisam se vale a pena ou não, mas a princípio vocês não vão precisar de nada disso, tá? Então vamos fazer aqui o cadastro, vamos entrar, você digita lá no seu navegador, né, o Trello, você vai entrar aqui, ó, trello.com, né, fazer login no Trello. Você vai colocar aqui, inserir um e-mail, alguma conta, né, se você quiser criar uma conta, ou utilizando alguma dessas outras contas. Tá? Se você for criar uma conta, você vai clicar aqui em criar uma conta. Se não, se você for utilizar o Google, que eu recomendo, você coloca só continuar com o Google. Tá? Então eu vou continuar aqui com o Google, que eu ainda não tenho cadastro nessa conta, eu vou fazer do zero. Tá? Aí você vai clicar aqui na sua conta, ele vai fazer então o login, né? Seleciona aqui a sua conta, pronto. Nome completo, criar sua conta, tá? Muito bem. Vai abrir aqui a página inicial para vocês. Bem-vindo ao Trello. Crie seu primeiro quadro, né? Então vamos colocar o nome do quadro aqui, Projeto Integrador Semestre 2 de 2023. Então você entrou aqui, essa é a página do Trello, você pode mudar aqui essa configuração, né, dessa área de trabalho, as cores dela. Então você vem aqui em alterar tela de fundo, vamos colocar uma foto que eu acho legal, né? Então pronto, vou colocar a foto aqui, a gente já alterou então essa tela de fundo aqui. Isso aqui é só firula, né? Mas vamos lá.
Você tem o seu primeiro quadro aqui, tá? Então, quando você clicar em quadros, vai aparecer os quadros que você criou, tá? Aqui você pode criar um novo quadro, e aí você vai criando quantos quadros forem interessantes. Mas o que é importante dizer? Cada quadro que você cria é um projeto que você vai trabalhar. Então, se você vai trabalhar com o projeto integrador no semestre 2, você cria um quadro. Quando você for fazer uma nova turma ou um novo projeto, aí você cria um novo quadro, tá bem? Então, nesse caso aqui, a gente criou o quadro Projeto Integrador S2 2023. Suponhamos que vocês avançaram, querem fazer mais um, né? Aí você coloca aqui, Projeto PI, semestre 1, 2024, por exemplo. Né? Pronto, criar. Quando você fizer isso, você vai ter criado um novo quadro. Tá? Então você já vai entrar nesse quadro aqui. Tá? Mas voltando aqui na área de quadros, então você não tem limite aqui para a quantidade de quadros que você vai criar. Mas o importante é saber que cada quadro é um projeto que você vai trabalhar. Né? E aí, nesse caso, o projeto integrador, se você pode criar um quadro aqui de um projeto pessoal, né? O dia a dia, por exemplo, para você controlar o seu dia a dia, as tarefas que você tem que fazer, não só na Univesp, mas na vida pessoal mesmo, você pode criar um quadro aqui, tá? O importante é você dividir para que você não acumule coisas diferentes no mesmo lugar e aí você acaba se perdendo. Então você vai criar um quadro aqui, suponhamos que você criou esse aqui, Projeto Integrador S2 2023. Quando você clica lá, né, nesse quadro, você está dentro do quadro. E aí dentro do quadro você tem essas listas. E ele já dá aqui para gente algumas opções, né? Então ele já dá aqui, listas com nome controle, em andamento e concluído. Qual que é o grande diferencial de você utilizar um sistema como esse? Porque você vai analisar, você vai visualizar aqui como um processo, tá? E aí você vai, geralmente eu crio as seguintes listas, tá? Você vem aqui, ó, adicionar outra lista, tá? Eu geralmente faço assim, eu crio uma de backlog, uma de adicionar lista, crio uma de a fazer, tá? E as outras aqui eu mantenho. Então, como é que eu faço? Eu tenho uma lista de backlog, que eu deixo aqui, ou você pode deixar no final também, mas eu deixo aqui em backlog. Deixo uma lista a fazer, e só lembrando que essas listas aqui só é você clicar e arrastar que ela vem para o lugar que você determinar. Então tem uma lista de backlog, uma lista de a fazer, uma lista de andamento e outra lista de concluído. Tá bom? Essa lista aqui eu vou, como eu não vou utilizar, eu vou tirar ela daqui, tá? Então eu uso geralmente essas 4 listas. E aí como é que você vai trabalhar no seu grupo? Primeiro, você criou esse quadro aqui, você vai ser a pessoa responsável por incluir as pessoas do seu grupo. E aí como é que você vai fazer isso? Você vai clicar aqui em compartilhar e aí você vai digitar o e-mail da pessoa que você vai convidar, tá? A princípio, para você convidá-la, ela não precisa ter uma conta no Trello. A partir do momento que ela aceitar, ela vai ter que acessar o Trello, né? Mas a princípio você vai mandar lá, João, por exemplo, .garcia@gmail.com.br, né? E aí você vai definir aqui o que ele vai ser, né? No caso, um membro para poder acessar juntamente com você, tá? E você vai fazer isso para todas as pessoas do seu grupo. Então você vai compartilhar e aí você vai colocando e-mail por e-mail e vai convidar as pessoas a terem o mesmo acesso que você a essa área, a esse quadro, tá? Não a área de trabalho, mas ao quadro. Quando você fizer isso e as pessoas entrarem, todas elas vão ter acesso a esse mesmo quadro que você. E aí o que você vai fazer? Conforme vocês forem conversando numa reunião ou por WhatsApp, enfim, forem definindo tarefas a fazer, vocês vão criando cartões. Então, cada lista dessa, você vai incluindo cartões. E como é que vai funcionar? Por exemplo, definiu que alguém vai ter que fazer, por exemplo, uma pesquisa de campo na escola, tá? A pessoa precisa fazer uma pesquisa de campo na escola.
Aí você vai clicar aqui, né, em adicionar cartão, vai colocar pesquisa de campo na escola. E você vai clicar em adicionar cartão. Quando você fez isso, você já adicionou um cartão aqui, tá? Pois bem, você simplesmente definiu que você tem uma tarefa a fazer, tá? Aí você vai clicar nela. Bom, quem vai ser o responsável ou quem serão os responsáveis por essa tarefa, né? Aí você vem aqui em membros, tá? Ou seja, você vai definir quais os membros do grupo estão responsáveis por aquela tarefa. Você vai clicar em membros. E aí, por exemplo, se você for o responsável por essa tarefa, você vai clicar aqui no seu nome, tá? Se for outra pessoa, quando você clicar em membros e você tiver adicionado já as pessoas e elas tiverem aceito, vai aparecer o nome das outras pessoas aqui para você incluir como pessoas responsáveis por essa tarefa. Então você pode colocar todos como, né? Então selecionar um por um, se todas as pessoas forem responsáveis concomitantemente por essa tarefa, ou você pode simplesmente selecionar aquela pessoa que foi incumbida daquela tarefa. Fazendo isso, você vem aqui na descrição e aí você vai descrever o que for importante para você, o que preciso colocar. Então, por exemplo, ir até a escola José Geraldo Vieira e apresentar o formulário para os professores, tá? Então essa aqui é a tarefa. Você fez uma descrição da tarefa. E nessa descrição você pode colocar imagens, se você achar necessário para a pessoa lembrar o que tem que fazer. Você pode colocar link também, né? Então, no caso, um link do YouTube, enfim, para definir a tarefa. Ou qualquer tipo de anexo, né? E aqui você vai estar fazendo, então, na descrição, para que depois a pessoa lembre do que se trata. Porque muitas vezes só colocar aqui o nome do cartão não vai fazer com que a pessoa lembre o que é para ela fazer exatamente. Então você coloca na descrição exatamente aquilo que ela vai fazer e salva. Vai ficar salva aqui essa descrição, tá? Feito isso, o que você pode fazer, né? Vamos para o primeiro passo aqui. Suponhamos que essa tarefa ela tenha mais de uma etapa. Então ela tenha várias etapas na mesma tarefa. Então o que você pode criar? Você pode criar uma checklist, tá? O que você vai fazer nessa checklist? Por exemplo, passo a passo, né? Eu nomeei ela aqui, você vai colocar qualquer nome. Então você vai adicionar essa checklist. E nessa checklist, então, a pessoa vai ter que fazer ir à escola, é uma parte, né? Adiciona. Ela vai ter que pedir autorização para a diretora, né? Então, pedir autorização da diretora para fazer. Ela vai ter que marcar uma reunião com os professores. Então, reunião com professores. E ela vai, então, entregar os formulários, tá? Então, suponhamos que essa tarefa ela tenha 4 etapas. Você faz, então, a inclusão no checklist, dá o nome para essa checklist e você coloca os passos que a pessoa vai fazer. Por quê? Conforme a pessoa for fazendo, ela vai ticando aqui, ó. Então, ir à escola. Bom, já foi à escola. Você vê que ele já marca aqui na linha do tempo que foi feito 25% da tarefa. Depois a pessoa pedir autorização, mais 25%, então 50%. Reunião com professores, ela já fez? Marca aqui também o checklist, 75%. E no final, ela vai ter terminado quando ela entregar os formulários. Aí vocês viram que aqui já vai ficar verde e vai ter 100% da tarefa concluída. Então, essa é a utilização do checklist, tá? Mas a gente está continuando aqui. Essa aqui é a parte interna de você fazer o cartão. Depois eu vou mostrar como você vai fazer isso dentro de um fluxo e vai tornar o seu trabalho muito, muito fácil, tá? Então, aqui você já definiu o passo a passo que os responsáveis, todos eles que forem responsáveis, vão ter acesso a esse quadro e eles vão poder marcar isso daqui, né? Então, vocês fizeram um cartãozinho aqui, colocaram o checklist, tá bem? E aí você pode definir uma data também, tá bom? Então, por exemplo, essa data aqui, olha, a gente definiu que vai ser feito até o dia 30. Então, você coloca aqui salvar. Pronto, dia 30. Então, a entrega vai ter que ser no dia 30 e isso aqui vai ficar anotado no cartão, tá?
Pois bem, você fez o primeiro aqui, tá? Esse primeiro cartão com a data, com checklist e tudo mais. Mas tem uma outra tarefa a ser feita também. Qual que é a tarefa? Suponhamos fazer pesquisa de conteúdo, né? Seja lá, enfim, o conteúdo que for necessário, tá bom? Então você clica em adicionar cartão, clica novamente aqui na tarefa, atribui o membro que é responsável por aquela tarefa, tá bom? Faz uma descrição aqui, por exemplo, fazer pesquisa teórica sobre avaliações, né? Enfim. Então vocês fazem isso daqui, clique em salvar, você faz a descrição como você fez. Mais uma vez, se tiver etapas, você vem aqui no checklist e você coloca, por exemplo, pesquisa. Quais são as etapas? Então você vai pesquisar no Cielo, né? Você vai pesquisar no Mednexo. Você vai pesquisar na minha biblioteca da Univesp, né? E você vai pesquisar também na Pearson, tá bom? Então aí você deixa aqui as etapas, né, dessa atividade aqui, define uma data. Então, olha, a data eu também vou ter que entregar no dia 30, juntamente com a outra, porque isso aqui é outra pessoa que foi incumbida. Então você coloca aqui a data, dia 30, salvar, pronto. Você clica em fechar. Você já fez então aqui duas tarefas, tá? E o que é legal? Ela está na tarefa de a fazer. Como é que o seu grupo vai trabalhar? E aí entra a questão do sistema Kanban. O sistema Kanban vocês têm que conseguir visualizar. Vocês têm que conseguir visualizar as suas tarefas, o que tem por fazer, o que está em andamento e o que já foi concluído. Então, a partir do momento que vocês criaram, isso aqui numa reunião, por exemplo, vocês definiram, pensaram e é assim que tem que ser feito, certo? No dia seguinte, uma pessoa que fala assim, olha, eu estou incumbido de fazer aqui a questão de pesquisa de campo, eu vou lá na escola para dar início então a essa pesquisa de campo. O que essa pessoa vai fazer? Essa pessoa que foi responsável por isso, ela vai pegar esse cartão e vai arrastar para o em andamento. E por que isso é tão importante? Porque se você não faz isso, às vezes a pessoa não sabe que você começou a fazer um trabalho. E às vezes pode te cobrar por algo que você já começou a fazer. Então é importante você sinalizar para a equipe que dentro desse fluxo de trabalho você já começou a fazer o trabalho. Então você vai arrastar esse cartão aqui para em andamento, tá bom? Então ainda você não fez nada, mas você está em andamento, você está pesquisando, você está com o notebook aberto, você está com um livro fazendo a pesquisa, enfim. Então você colocou o cartão em andamento e as pessoas do grupo, todo mundo vai ter acesso a esse quadro, vai saber que você já iniciou um trabalho, tá bem? Pois bem, suponhamos que você vem aqui, está fazendo lá, fez uma, duas, três, quatro, depois você terminou, ok. Poxa, terminei, legal, bacana. Vai ficar em verde aqui, sinalizando que você fez. Lembrando que se passar do prazo você não tiver feito todas as tarefas, isso aqui vai ficar em vermelho, sinalizando que está atrasado. Então você finalizou aqui o andamento, você fala, beleza, isso aqui eu já concluí. Você vai pegar esse cartão e você vai arrastar aqui para a coluna de concluído. Com isso, você vai sinalizar à equipe que você já fez o seu trabalho. Aquela tarefa que você foi incumbido de fazer, você já fez, tá? E aí, se você foi incumbido de outras tarefas, suponhamos que você tinha duas tarefas, essa pesquisa de campo e a pesquisa de conteúdo. Então, uma delas você já finalizou. Agora você pode arrastar a próxima para o andamento. Então, significa que o seu fluxo ele está fluindo. Ele entrou lá no a fazer, entrou em andamento, você finalizou o primeiro e somente depois que você finalizou um, que você começou a fazer o outro. E aí todo mundo do grupo vai ter controle sobre o que está fazendo. Não vai ter mais aquele problema de quem mandou fazer o que está faltando fazer. Nesse fluxo vai ficar muito mais fácil, tá? E aí tem a parte aqui de backlog. O que é o backlog? O backlog, eu geralmente coloco coisas que não tem ainda uma data definida, às vezes nem tem uma pessoa certa para fazer, mas são coisas que mais cedo ou mais tarde vai ter que ser feita, né? Então, por exemplo, olha, eu acho que seria legal a gente fazer um comparativo
com outras pesquisas, né? Então você coloca aqui comparativo. Mas, por enquanto, ainda... Aí, o que você vai fazer? Você vai clicar aqui no quadro, você vai descrever aqui, né? Fazer a descrição do que se trata, né? Para não esquecer, isso é muito importante. Se você só coloca o nome, você acaba esquecendo. Então você clica, salva. Só que ainda não entrou no fluxo de trabalho, porque o fluxo de trabalho vai começar quando eu colocar em a fazer. Porque quando colocar em a fazer, já está sinalizado que você precisa, em algum momento, fazer essa tarefa. E esse momento é justamente quando você tiver finalizado, você não tiver mais nenhuma tarefa em andamento, você tiver concluído. Então você vai colocar aqui aquilo que ainda não entrou no fluxo de trabalho, mas vai ser necessário você fazer. Então, por exemplo, uma outra pesquisa. Olha, mais na frente a gente vai precisar fazer, por exemplo, vamos colocar aqui a formatação do trabalho, né? Formatação do trabalho. Tá? Então você vai. Eu inclusive, aconselho vocês não deixar a formatação por último. Se você quiser saber como fazer a formatação e ter já essa formatação pronta, não esquece que o EAD Vídeos tem um curso lá de projeto integrador passo a passo que te ensina como automatizar o seu trabalho desde o início para que você não perca tempo depois fazendo formatação. E principalmente automatizando e te ajudando aqui para você produzir o conteúdo também, tá? Mas então suponhamos que você vai deixar a formatação para o final. Então você vai criar um cartão de formatação que você vai deixar para fazer no final. Se você deixou essa formatação para o final, o que você vai fazer? Você ainda está fazendo, suponhamos que você tem uma lista aqui com várias tarefas a fazer, você já está em andamento com a sua tarefa ali naquele momento, mas lá para o finalzinho você vai ter que fazer essa formatação. Então você deixa aqui em backlog. Por quê? Para que você tenha uma ideia geral daqui de como está transcorrendo o seu trabalho e de tudo que ainda precisa ser feito. Bom, gente, fazendo isso, com essas 4 colunas aqui, vocês vão conseguir organizar o fluxo de trabalho de vocês. E principalmente, quando vocês tiverem uma reunião, já entra na reunião com o seu quadro aberto, porque tudo aquilo que for falado na reunião, vocês já vão definindo quem vai fazer, o que precisa para fazer, colocando os anexos, marcando as pessoas, criando o checklist do passo a passo e adicionando os membros que serão responsáveis para aquela tarefa. Ao você fazer isso, você vai ver que o seu projeto integrador, ou o seu TCC, se for o caso, você vai conseguir dar um andamento muito mais fluido. E esse é o sistema Kanban. O sistema Kanban é baseado nesse método de cartões. E você olhando para o seu quadro, você já vai conseguir visualizar tudo aquilo que falta, tudo aquilo que já foi feito e aquilo que está em andamento. Você pode cobrar as pessoas do seu grupo, você pode se cobrar o que falta e com certeza a organização do seu trabalho fluindo melhor, o seu bimestre vai fluir de forma melhor e você com certeza vai ganhar muito com isso. Bom, pessoal, eu espero sinceramente que esse vídeo tenha te ajudado. Eu espero que ele possa te ajudar aí na sua caminhada durante a Univesp. E inclusive, eu até esqueci de falar na videoaula, mas é muito importante você usar esse método também para suas entregas semanais, as atividades semanais que você tem que entregar, o que você tem que estudar. É muito interessante e eu acho que vai te ajudar bastante. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço o seu like, peço que você se inscreva aqui no canal do EAD Vídeos, que você ative o sininho da notificação para receber conteúdos como esse. E peço encarecidamente que você compartilhe esse material nas suas redes sociais, com seus amigos, porque isso vai ajudar o pessoal do EAD Vídeos e também vai ajudá-los a ajudar vocês também ao longo do bimestre, tá bom? Então, muito obrigado aqui por vocês terem ficado até agora nesse vídeo. Fiquem com Deus e até mais, pessoal.